Boa noite, povo abençoado, povo de Deus. Aqui começa mais um programa, o seu, meu, nosso programa Além de Deus. Comigo, seu pastor Rogério, estamos nessa noite aqui para glorificar, para exaltar o nome de Deus. Porém, Ele sim é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Como foi o seu dia? Como você passou hoje, né? Durante o dia, chegado à noite, né? Com todas as lutas, com todos os desafios que você passou durante o dia, que você possa agradecer a Deus. Porém, se tem luta, é sinal que você está vivo, né? E se tem luta, tem vitória, né? Então não devemos entregar, não devemos parar, mas sim devemos sim lutar. A palavra de Deus diz que nós não podemos conformar com este mundo, né? Então nós devemos lutar, né? Para que podemos ter conquistas. Hoje nós temos uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandecerá em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Deus, Ele vai fazer resplandecer das trevas, né, a luz na sua vida. Talvez até agora você tenha lutado em vão, tem lutado e não tem vencido, não tem alcançado aquilo que você almeja, né? Por quê? Porque os seus caminhos ainda talvez não está iluminado por Deus. Talvez você não tenha o conhecimento, né, da glória de Deus, da grandeza de Deus. Então, para que nós podemos vencer, para que nós podemos alcançar algo nessa vida, é necessário a gente perguntar para que viemos a essa terra. O que nós, qual é o nosso dever, qual é a nossa obrigação nessa terra? Muita gente sofre, muita gente passa viver uma vida triste, uma vida depressiva. Por quê? Porque não sabe para que veio a essa terra. Então ele não reconhece a glória de Deus. E nós viemos a essa terra para glorificar Deus, para compreender a grandeza de Deus, para reconhecer o poder de Deus. Então quando nós reconhecemos, né, o poder de Deus, então a treva que havia em nós, que havia em nosso coração, passa manifestação da luz. E aí nós começamos a compreender e entender. Muitas pessoas tentam organizar o mundo todo da forma dele. Todas as pessoas que estão em volta dele, ele quer consertar tudo, né? Quer tudo certinho, tudo arrumadinho. Mas você jamais vai conseguir organizar as coisas se não for pela graça de Deus, se não for pelo poder de Deus, se você não entregar na mão de Deus. Então quando nós passamos a ter esse entendimento que a mudança vem de Deus, né? Então nós entregamos na mão de Deus e Ele fará a mudança, Ele fará a transformação, até mesmo com os que são ingratos e com os que são maus, né? Então, quanto mais eu estou nas trevas, quanto mais eu não tenho conhecimento, mais o diabo vai me vencer, mais eu vou perder, mais eu vou viver fracassado. Mas a partir do momento que a luz de Deus resplandecer em mim, que eu reconhecer que sem Deus eu não faço nada e sem Deus eu não posso nada, né? Esse é o grande desafio que nós enfrentamos nessa terra, que é reconhecer Deus, a grandeza de Deus. Por que eu falo que esse é o grande desafio? Porque
O diabo não quer que nós tenhamos esse entendimento. Então o diabo ele põe luta, o diabo ele põe pratos em nossos caminhos. Então, por quê? Porque ele não quer que nós reconhecemos a grandeza de Deus, porque ele sabe que a partir do momento que eu e você reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o poder de Deus, então as trevas ela cai por terra e vem a luz. Então que o levante do diabo, as barreiras que Satanás vai colocar em nossas vidas, não vai ter mais sentido. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é maior. Então quando nós reconhecemos que Deus é maior do que tudo, não só reconhecemos, mas quando nós praticamos, porque vem as provações para que nós podemos ser aprovados, né? Para que nós não ficamos debilitados, né? Então devemos passar por todas as provações para que podemos ter força, para que não podemos ser deficientes na fé. Então, com as provações que vêm, quando a luz resplandeceu em mim, resplandeceu em meu coração, outrora eu vivia nas trevas, agora eu vivo na luz. Então não espero mais nada neste mundo, eu não espero mais nada em ninguém, eu vou buscar em Deus e eu vou esperar em Deus. E vou somente agradecer o que eu tenho. Mas eu não vou agradecer o que eu tenho e vou ficar parado. Eu vou marchar em direção à conquista. Então se você tem um esforço, se você tem a força, mas você tem algum esforço e teme a Deus, então o seu esforço vai ser valorizado. O seu esforço vai ter a recompensa. Mas se você se esforça, mas não tem a Deus, então o que acontece? O seu esforço é em vão. Você vai viver mais frustrado do que alegre. Você vai viver mais perdido do que no acerto. Por quê? Porque você não tem direção. Uma pessoa que vive na escuridão, ele não tem direção. Quando eu falo de escuridão, muita gente já... fulano, você tá... já pensa que a pessoa está... discriminando a pessoa. Não é discriminando. Porque quando você não tem o conhecimento, quando você não tem a sabedoria, o entendimento, você está leigo, você não sabe ainda, você está na escuridão. Então você não está a par da situação. É a mesma coisa de você chegar numa roda de discussão e você não souber qual é o assunto. Então não tem como você ajudar alguém, você dar uma opinião se você não sabe qual é o assunto. Então você deve saber qual é o assunto para poder dar uma opinião, para poder ajudar aquelas pessoas. Então dessa forma, quando você está a par da situação, você está por dentro, você está na luz, você está entendendo o que é, você pode dar aquela opinião. Mas quando você não sabe qual é o assunto que eles estão conversando, você não pode dar opinião. Então, nós somos dessa forma. Então, se nós estivermos com Deus, se Deus resplandecer a glória dele na minha vida, na sua vida, se nós tememos a Deus, se nós colocarmos em primeiro lugar e nós esforçarmos, nós vamos comer o melhor, nós vamos viver o melhor nessa terra. Então, tudo vem através do sacrifício, através do preparo. Então você tem que ter um preparo, né? Não é nem sempre o que sai na frente é que chega primeiro, né? Mas sim o mais preparado. Então talvez você hoje, você reclama de tudo, porque nada tem dado certo na sua vida. Mas talvez você não se prepara para nada. Você entra nas coisas tipo com os olhos fechados, com os olhos vendados. Você fala, não, agora vai dar certo. Agora com fulano vai... Então, o que acontece? Você fica mais frustrado do que em harmonia. Então, quando eu me entrego a Deus, quando eu vou, que Deus ilumina, né, o meu caminho, eu passo a ter o conhecimento, eu passo a ter o entendimento. Então, quando eu busco a palavra de Deus, quando eu busco ter um entendimento com Deus, quando eu busco a palavra de Deus, quando tudo que eu vou fazer, eu ponho Deus em primeiro lugar. Então assim eu não vou viver frustrado.
Mas mesmo assim, mesmo eu buscando Deus, mesmo eu estando na palavra de Deus, vai ter gente que vai me sacanear. Mas só que aquela sacaneação que aquela pessoa vai me sacanear, aquilo não vai me frustrar, não vai me tirar, porque eu já sabia que podia acontecer. Mas com Deus jamais vai acontecer. Se você colocar sua fé em Deus, se você colocar sua esperança em Deus, jamais você vai se frustrar. Jamais você vai viver enganado, que você vai viver na mentira, na ilusão. Mas isso você tem que ter força de vontade. Para vencer, para a gente vencer, é necessário a gente querer vencer. Só vai vencer os que querem vencer. Só vai mudar de vida os que querem mudar de vida. Mas aqueles que, tá bom, dessa forma tá beleza. Não quero fazer nada, quero ficar aqui. Esses não vão mudar, não vão transformar. Então, para nós podermos ser transformados, nós poder mudar de vida, basta querermos, né? Começar a andar na direção oposta do que nós andávamos. Então, se nós andávamos numa direção que deu tudo errado, vamos numa direção oposta. Porque naquela direção não vai dar nada bom. Então tem gente que é assim, a vida está dando toda errada, está tudo errado, mas ele fala, não, mas se eu andar mais um pouquinho vai dar certo. Não, mas se eu conhecer uma pessoa melhor vai dar certo. Não, mas se eu arranjar alguém que pode me ajudar vai dar certo. E nisso vai viver frustrado, vai só perder. E cada dia mais a esperança vai batendo. Você entendeu? Então o diabo ele quer o quê? Ele quer que você se abate. Ele quer que você se desiluda dessa vida. Mas você não pode se desiludir da sua própria vida. Porque o bem maior que você tem é a sua vida. Então não vai ser ninguém que vai me frustrar. Não vai ser ninguém que vai tirar o meu foco. Não! Você entendeu? Então ninguém pode tirar o seu foco. Ninguém pode tirar a sua alegria de viver. Nada, ninguém nem nada. Então Deus resplandeceu a luz dele em sua vida. Então você sabe que você é o bem maior. Acima de tudo nessa terra, você vem em primeiro lugar. Então, depois é que vem as outras coisas. A gente vai assim, não, mas eu vou colocar Deus primeiro na minha vida, e a vontade de Deus e tal. Mas só que ele vai aonde o vento toca. Ele faz do jeito que levarem ele. Então ele fala, não, está na mão de Deus. Mas ele não escuta Deus. Né? Ele deixa ser guiado pelo vento. E quem é guiado pelo vento só vai se perder. Tem muitas pessoas que é cristão, mas fica na sorte. Mas se for de Deus vai dar certo. Não. Você tem que ter o preparo. Deus vai te dar uma mentalidade. Deus vai te dar um entendimento. Então, né, tudo que vem em você que vai dar certo. Não, mas foi Deus, isso aqui foi Deus, tal. Não, tem coisa que não é Deus. Tem coisa que você tem que examinar. Você tem que verificar para ver se é de Deus. Então se for de Deus, você vai dar certo. Se não for, então vai embora. Então dessa forma, quando eu vivo a minha vida desfrutando da glória de Deus, desfrutando, né, da paz de Deus em minha vida, então nada pode tirar o meu sono, nada pode tirar meu apetite, nada pode tirar minha alegria de viver, minha alegria de amanhecer, né, cada dia e conquistar, né? Então não vai ser fácil para ninguém. Enquanto nós estivermos aqui, não vai ser fácil. Não adianta, vou para Deus agora que minha vida vai ficar tal. Não, mas mesmo assim ainda você vai ter que ter luta. Você vai enfrentar grandes desafios. Porque quando a gente vem para Deus, ele ilumina os nossos caminhos. Então ele iluminou, pronto, você fala assim, nenhuma barreira, nenhuma praga, nenhuma doença vai me vencer. Porque aquele que crê em Deus, mesmo morto viverá. E tem muita gente viva aí que não crê em Deus que está morta. Tem muita gente mesmo que está viva, mas não crê em Deus e continua morta. Então, a alegria deste mundo é passageira. A alegria de Deus é eterna. Então, que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa entregar hoje mesmo a sua vida a Deus. Que você possa entregar os seus caminhos, a sua esperança a Deus. E Ele vai mudar a sua história. Então, desfrute da glória de Deus. E assim você vai ter o entendimento. E assim você vai ter o conhecimento. Então, quando Deus iluminar, quando você ter essa razão, porque é o seguinte, que quando a palavra fala aqui,
para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, qual é essa iluminação do conhecimento da glória de Deus? É quando eu começo a entender que sem Deus eu não sou nada. Então, quando eu começo a entender, pô, se eu for lá buscar a orientação de Deus, Deus vai me orientar. Então, eu vou buscar o que? O conhecimento. Mas para isso vai ter que ter o que? A iluminação. Deus vai ter que me orientar. Ele vai ter que abrir a minha mente, abrir os meus olhos. E eu vou começar a ver. Fala, pô, se eu juntar mais Deus, eu sou vencedor. Se eu andar mais Deus, eu vou ser vencedor. Então, Deus quer que você ande com Ele. E a sua história vai mudar, a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar, os seus projetos irão mudar. Então, assim você vai ter uma vida melhor, né? Então, que Deus, né, possa iluminar do conhecimento da glória de Deus. Então, até agora você não sabe o que é a glória de Deus. Você não sabe o que é a grandeza de Deus. Você só conheceu até agora o medo, a doença, a pobreza, o engano, a mentira, a traição. Até agora você só conheceu isso, mas você não conheceu ainda a glória de Deus. Mas nessa noite você vai conhecer a glória de Deus, porque Deus vai resplandecer na sua casa, na sua vida, aonde você estiver, meu irmão e minha irmã. E a partir de hoje você vai fazer um pacto com Deus, vai fazer uma aliança com Deus, e sua vida irá mudar, em nome de Jesus. Então fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Que Deus ilumine os seus passos, que Deus te dê vontade de viver, vontade de conquistar, vontade de aprender, e que você possa mudar de vida, em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo programa, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Que Deus abra porta, oportunidade. Que Deus faça você vencer. Que Deus faça você reinar. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo e sempre. Que Deus traga paz em sua casa. Que Deus traga paz em sua vida. Mas se você quer paz na sua casa, se você quer paz na sua vida, então pare de andar nos caminhos da tribulação. Começa a andar nos caminhos da paz. Então aí você vai ter paz. Porque não adianta nada eu pedir paz para Deus e andar no caminho da tribulação. Isso não vai resolver. Então eu tenho que pedir paz para Deus, eu tenho que pedir a direção dele para que eu possa andar no caminho certo, no caminho correto. Porque quando eu ando no caminho certo, então a paz ela irá reinar na minha casa. Porque a paz ela não reina, não é de fora. A paz ela é reinada de dentro para fora. Não importa onde você esteja. Mas se você tem paz, não é o local que vai fazer você, né? Mas sim é você que vai fazer o local. Então que todos fiquem na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.